E o Palmeiras pode ter pela primeira vez em sua história um jogador melhor do mundo formado na base alviverde. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta bastidores dessa história e fala também sobre o São Paulo. Rogério Ceni promoverá mais demissões no tricolor para 2023 e agora eu nem me refiro a jogadores. Quero te contar também sobre Duílio Monteiro Alves, que vai ter a oportunidade no ano que vem de impedir um enorme feito negativo para ele. Bora te atualizar ainda sobre Zanocelo, jogador do Santos que quase foi parar num rival. Tem as últimas do mercado, a seleção alemã em situação bastante difícil na Copa do Mundo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ative as notificações também. Lembrando que o programa do Nicola começa daqui a pouco a partir das 7 da noite. Conto com a audiência de todos. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, a casa de apostas esportivas com a qual me dei super bem no jogo da França contra a Austrália. Tava assistindo a partida, a Austrália sai na frente, entrei na BetWinner e apostei R$300 na vitória de virada da França. Peguei uma cotação de R$1,62, você sabe que a França venceu por 4-1 e acabei tendo a volta de R$487, um lucro de mais de R$187. Parte dessa grana vai ser investida na vitória do Brasil contra a Sérvia nessa quinta-feira. Estou mostrando na tela os 4 jogos, todos bem legais e cotações boas para você apostar. Vitória da Suíça contra Camarões paga 1,73, vitória do Uruguai contra a Coreia do Sul paga 1,68, vitória de Portugal contra a Gana paga 1,41, vitória brasileira contra a Sérvia pagando R$1,42. Esses são os meus palpites para essa quinta-feira. Lembrando que para apostar na BetWinner é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom NICOLA1 para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é justamente sobre a seleção brasileira que passou mais uma vez ilesa a cortes às vésperas do Mundial. Algo, por exemplo, que não aconteceu com a seleção francesa. Ninguém do Brasil foi cortado, Tite contará com força máxima. E aí uma curiosidade, já são 4 edições seguidas do Brasil sem problemas às vésperas da Copa. O último que precisou ser cortado foi o Edmilson, que deu lugar ao Mineiro na Copa de 2006. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que já garantiu presença no Florida Tour, torneio que vai acontecer nos Estados Unidos no mês de janeiro. O Vasco joga no dia 17 contra o River Plate e no dia 21 contra o Inter Miami. Hora de falar sobre o Botafogo. Queria confirmar a vocês uma entrevista bem legal que o Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, deu ao canal do TF. Ele confirmou que o Botafogo hoje enfrenta problemas de atrasos. Ele minimizou, disse que são questões de fluxo de caixa, mas confirmou que o Botafogo anda atrasando pagamentos de direitos de imagem, além de salários e também luvas. Recentemente o Botafogo havia desmentido uma informação que tratava sobre esse assunto. Bora falar sobre o Internacional, que vai devolver o lateral direito, o Everton, para o Red Bull Bragantino, lateral que foi bem pouco aproveitado ao longo da temporada, volta ao Red Bull, vamos ver o que o time de Bragança vai fazer com o jogador. Informação importante e exclusiva, Lucas Mugni deve ter seu contrato renovado com o Bahia. Meio atacante que foi um dos principais durante a Série B, foi sugerido para alguns clubes brasileiros, não existiram propostas reais e a tendência é que agora, com o Bahia dando um pequeno aumento de 145 mil para 200 mil reais, o Mugni permaneça em Salvador para a temporada de 23, temporada essa que vai marcar o Bahia City. Para fechar o giro de notícias, Cristiano Ronaldo não fica no United, isso é líquido certo, mas especularam que ele pode se mudar para o Newcastle ou para o Al Nassr. Newcastle da Inglaterra ou Al Nassr da Arábia Saudita. O Fabrizio Romano, jornalista italiano que cobre muito bem o mercado europeu, assegurou que pro Newcastle ele não vai. E eu quero assegurar que para o Al Nassr ele também não vai. Conversei com o Talisca antes de gravar esse vídeo. O Talisca é jogador do Al Nassr e o próprio atacante brasileiro do Al Nassr disse que essa especulação não existe na Arábia Saudita. Bora falar sobre Copa do Mundo rapidinho, preciso te atualizar sobre a quarta-feira de zebras, em especial a derrota da Alemanha por 2-1 contra o Japão. A Alemanha sai na frente, dava a impressão de que até venceria com facilidade, acabou tomando o gol do empate e o gol da virada, que coloca a situação da Alemanha em xeque. Se no domingo a Alemanha perder para a Espanha e o Japão pelo menos empatar com a Costa Rica, a Alemanha estará eliminada do Mundial ainda na segunda rodada da fase de grupos.
a Espanha venceu com enorme facilidade a Costa Rica, enfiando 7-0 no adversário. O Japão deve somar pontos contra a Costa Rica, então a matemática é simples. Se a Alemanha perder para a Espanha, a Alemanha está fora da Copa do Mundo. Baita surpresa. Nessa quarta-feira a gente também teve a Croácia só empatando contra o Marrocos. O goleiro de Marrocos foi o melhor em campo, mas é mais um tropeço de uma seleção candidata. A Bélgica, tô gravando no finalzinho da partida contra o Canadá, vencendo com enorme dificuldade o Canadá, que desperdiçou pênalti, que não teve outros 2 pênaltis marcados a seu favor, enfim, os favoritos sofrendo para vencer seus jogos na Copa do Mundo do Catar. Bora falar sobre o Corinthians e uma situação ruim para Duílio Monteiro Alves. O Duílio tem sido muito elogiado por torcedores do Corinthians, tem seu fã-clube, apesar de fazer várias contratações que não pegam nele. Por exemplo, o Luan. O Luan foi uma compra única e exclusiva do Duílio Monteiro Alves. 29 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos, salário de 800 mil durante todo o período de contrato, ele ainda tem mais um ano de vínculo. Mas não é sobre isso que eu quero contar. Quero dizer para você que o Duílio pode entrar na história do Corinthians como o primeiro presidente em 35 anos a não vencer nenhum título durante sua gestão. Desde 1987 que todos os presidentes do Corinthians vencem pelo menos uma conquista, pelo menos um troféu importante, eu nem me refiro a qualquer tipo de troféu. O último que passou em branco foi o Roberto Páscoa, nas temporadas de 85 a 87. Desde então, todo mundo que assumiu, que sentou no 5º andar do Parque São Jorge, pelo menos uma taça levantou. Alberto Dualib, Mário Gobi foi campeão, Roberto de Andrade também foi campeão, o André Sanches também. O Duílio já tem 2 temporadas à frente do Corinthians e não conseguiu títulos nem em 21 nem em 2022. Você sabe que o mandato dele termina em dezembro de 2023. Ele e o irmão dele fizeram alguns movimentos políticos para tentar extensão do mandato para que pudesse haver uma reeleição, assim ele ficaria mais 3 anos, mas existe um movimento bem forte dentro do Corinthians para proibir qualquer tipo de reeleição, especialmente para quem já está no comando. Isso poderia valer a partir de um próximo presidente. Como é que foi o desempenho do Corinthians nesses primeiros 2 anos de mandato do Duílio? Uma única final, a presença na final da Copa do Brasil, derrota para o Flamengo nos pênaltis. No Campeonato Paulista o time caiu 2 vezes nas semifinais. No Campeonato Brasileiro, um 5º e um 4º lugar. Na Copa Sul-Americana do ano passado, eliminação na fase de grupos. Na Libertadores desse ano, o time foi até as quartas de final, não passou perto de título, com exceção à disputa da Copa do Brasil dessa temporada. Você acha que o Duílio será campeão em 2023? Não sei se a escolha do Fernando Lázaro foi a melhor para essa questão, para essa intenção. E você usa o espaço para comentários e deixe sua opinião. Também quero que você dê uma nota de 0 a 10 para o trabalho de Duílio Monteiro Alves, beleza? Bora falar sobre o Internacional, que tentou atravessar nos últimos dias uma aquisição do Santos. O Santos fechou no início dessa semana a compra de Zanocelo. Vai pagar quase 11 milhões de reais à Ferroviária, pagamento em 15 parcelas para ficar com 60% dos direitos econômicos do volante. O Zanocelo, inclusive, já assinou esse novo contrato com o Santos com duração de 5 temporadas. O Inter, antes desse movimento santista, buscou informações e entrou em contato com o Bertolucci e também com o pessoal da Ferroviária com a intenção de fazer uma oferta maior. O Santos, percebendo nesse movimento, fez valer aquilo que estava previsto em contrato e, para assegurar ou garantir a permanência do atleta, efetuou a compra. Hora de falar sobre o São Paulo e contar que mais demissões acontecerão daqui até a apresentação do elenco. Se você imaginou que apenas as saídas dos atletas representariam as mudanças para 2023, se enganou. Só contar que já deixaram o clube Reinaldo, Miranda, Colorado, Éder, Marcos Guilherme, André Anderson só fica se o São Paulo não conseguir um novo clube para ele. O Igor Gomes e o Luizão também estão de saída, esses por opção própria. O Igor Gomes sai em março, o Luizão sai em janeiro. Mas, como eu contei, as mexidas não vão ficar apenas exclusivas aos atletas. Júlio Casares e Rogério Ceni chegaram a conversar no dia do confronto contra o Internacional. O Júlio, na oportunidade, até pensava em demitir o Rogério. Mas o Rogério abriu o jogo sobre tudo que via e incomodava ele dentro do CT da Barra Funda. O Júlio gostou daquilo que ouviu e deu carta branca para que o Rogério faça mudanças. E essas mudanças incluem dispensas de funcionários do CT da Barra Funda. E quando eu falo em funcionários, eu falo e consigo abranger a quase todos. O Rogério Ceni identificou uma série de carências de funcionários que não trabalham bem, que não têm muita qualidade ou que não vivem um momento de muita disposição. Júlio deu carta branca e o Rogério vai promover mudanças. Inclusive, vai ajudar na indicação de substitutos.
fisioterapeutas, fisiologistas, médicos, seguranças, enfim, a caça às bruxas já começou e o São Paulo promete um 2023 completamente diferente. Vai haver, inclusive, muito mais rigor no dia a dia com os atletas, os caras vão ter que se pesar, os caras vão precisar ter mais comprometimento com os horários, com a condição física, com dar entrevistas, enfim, o perfil vai mudar radicalmente. Foi por isso que o Júlio Casares decidiu bancar o Rogério Ceni, promovendo uma enorme mudança no elenco. E você, tá de acordo? Gosta da ideia? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e sobre o melhor do mundo alviverde. Quem garante é João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base do Verdão, o cara que ganhou absolutamente tudo desde que chegou ao Palestra Itália. E olha que o Palmeiras não tinha fama nenhuma de vencedor na base. João Paulo deu uma entrevista ao canal do Nicola nos últimos dias e assegurou que vê no Messinho ou Estevão William um cara com potencial para se tornar melhor jogador do mundo e em bem pouco tempo. Dá uma olhada no que ele fala. João, um amigo meu falou que o Messinho no futuro é candidato ao melhor do mundo. Esse meu amigo exagerou ou ele tem razão? Tem razão. Tem razão? É candidato ao melhor do mundo? Esses três aí são candidatos a top. Esses três são candidatos a top do mundo. Os três que a gente falou ali, Luiz Guilherme, Hendrick e Estevão. Mas o Estevão tem um negócio muito diferente. Eu tenho 36 anos já nisso, saí de casa com 11 para trabalhar, não, fui ex-atleta toda a minha carreira, ex-treinador e impressionado com os três, mas principalmente com o Estevão. E fiquei mais contente ainda porque ele jogou as duas finais, ele quebrou o dedo contra o São Paulo na final do Sub-15 e continuou no jogo, voltou, jogou a final agora contra o Grêmio, mas tomou um pisão, por isso que ele não voltou depois do intervalo, porque ficou muito inchado o dedo e ele chorando, tomando injeção no dedo, mas mostrando assim a vontade de ganhar. E isso é que me deixa feliz, assim, do sangue no olho. E aí, você concorda? Já viu o Messinho jogar? Tô curioso para saber a sua opinião. Usa o espaço para comentários para opinar. Não esquece de deixar like, compartilhar e voltar às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!